Este podcast é apresentado pela Crescento Consultoria e a Mulher Tá On. Eu sou Juliana Faria, consultora na Mazilab e uma das facilitadoras do Mulher Tá On. Eu sou a Belle Guimarães, Head de Novos Negócios da Crescento, e esse é o podcast Mulheres, Negócios Fazem Parte, o podcast que conecta mulheres que buscam sua autonomia financeira e incentiva mulheres empreendedoras. Estamos recebendo nesse episódio duas mulheres empreendedoras, Michelle Assis e Cíntia Vidal. A Michelle é consultora de imagem e estilo, CEO da Reuse, e a Cíntia é sócia fundadora da Boom Brasileiro. Muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada por terem aceitado o convite e sintam-se à vontade para se apresentar. Obrigada a vocês pela oportunidade. Oi, meninas. Prazer estar aqui com vocês e compartilhando de assuntos que eu amo com pessoas maravilhosas. E, gente, presença de mãe, de criança, de menos de 2 anos, a gente tem que glorificar de pé. De pé, exatamente. Então, realmente, meninas, muito especial vocês aqui. Obrigada. A trajetória de vocês é uma trajetória super inspiradora e a gente quer escutar um pouquinho dela aqui. Esses dias eu estava vendo uma matéria que falava de uma pesquisa da McKinsey também, que apontava que em 100 milhões de trabalhadores das 8 maiores economias do mundo, grande parte deles buscavam uma nova profissão. O Fórum Econômico Mundial também traz isso, o quanto que a gente vai transicionar carreiras, o quanto que a gente não vai ter mais uma carreira única, algo que era muito comum antigamente, pessoa 30 anos no mesmo local e tal. E eu fiquei pensando quanto que às vezes buscar uma nova carreira seja necessário até pra gente acolher as nossas novas fases de vida, os nossos novos sonhos e ter essa coragem de ouvir o coração, planejar, confiar e fazer acontecer é algo que vocês, na prática, fizeram muito e inspiram muito. Então eu queria saber como é que foi a carreira de vocês e toda essa transição e quais as estratégias, entendeu? Conta um pouquinho pra gente. Posso começar? Pode. Então, na verdade, eu sou formada em nutrição e em gastronomia. Quando eu comecei, assim, sair da escola, eu fui pra nutrição, pro lado da nutrição, e não me encontrei ali. Acabei formando e tudo mais, e sempre gostei de trabalhar de forma autônoma. Eu acho que ao contrário de muitas mulheres que às vezes ingressam no mercado de trabalho por anos e depois fazem esse caminho inverso, eu sempre tive pra mim que eu seria uma autônoma. Acho que vem muito do meu pai. Meu pai também tem uma empresa de uniforme esportivo. Ele é aquela pessoa que faz por ele, né? De não gostar de ter... eu não quero saber se eu vou receber tanto. Eu quero saber da possibilidade de eu poder ter mais, de eu poder fazer mais, de eu poder colocar a minha cara ali. E eu sempre acompanhei muito ele nesse caminho. Então, a Boom Brasileiro já surgiu na minha cabeça desde que eu estudava, na verdade. Veio de algumas não oportunidades que eu tive, inclusive, na faculdade. Todo mundo tinha, às vezes, uma monitoria, uma bolsa, uma iniciação científica, e eu não conseguia nada, então eu fui meio criando as minhas próprias oportunidades, né? Nesse meio caminho, eu abri o curso de gastronomia aqui em Juiz de Fora também, eu fui fazer... E fui ali tentando me descobrir pro resto da vida. Eu passei 6 meses em Curitiba me especializando em confeitaria e panificação. Até então, eu queria confeitaria, mas eu achei a panificação e a minha vida mudou, né? Quando eu voltei para Juiz de Fora, eu já comecei com alguns eventos, algumas coisas. Já era Boom Brasileiro, já tinha esse formatinho que eu queria. Não tinha nada a ver com cardápio, não tinha nada a ver com estrutura. Mas na minha cabeça já era algo importante. E a coisa foi acontecendo bem natural. Não tinha grandes investimentos na época. Eu fui fazendo bem de pouquinho. E o cliente foi me moldando muito também. Era aquela coisa, eu tinha um cardápio enorme, mas o cliente nem sempre queria tudo aquilo. E eu fui encontrando os meus caminhos, né? Sempre colocando as receitas da minha família, sempre colocando as coisas que eu acreditava. Eu acho que isso fez uma grande diferença pra mim. Até que eu encontrei o Hélio, que é o meu marido, a gente namora já. A gente tá junto há 10 anos, esse ano faz 10 anos. E ele tinha uma carreira no varejo, assim, ele trabalhava na Casa Bahia, era auditor de perdas, olhava muitas lojas em Minas, estava cansado também dessa correria, né, de viajar, e veio trabalhar comigo, e a gente viu ali uma oportunidade de realmente fazer algo sólido, que foi quando a gente abriu a primeira loja, ali na Braz Bernardino, que também fazem 8 anos esse ano. Mas dali pra cá... O tempo voa. Foi ontem, já tem 8 anos. Mas de lá pra cá também as coisas tomaram rumos muito diferentes. E agora também estamos tomando um outro rumo. Mas enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. Expandindo, novos horizontes. Exatamente. Gente, sério, JF Sabor, meu senhor. Amo todas as vezes. Eu já vou direto, tipo assim, qual que é o que a Boom Brasileiro fez? Vou lá, que eu tenho que experimentar. E você, me conta um pouquinho pra gente.
Bom, eu sou formada em Educação Física, foi a faculdade que eu fiz. E fiz uma transição de carreira depois para moda, mas vou contar um pouquinho, já que vocês descobriram que eu já fui professora de inglês e tudo mais. Então, eu me formei em Educação Física. Na faculdade, eu fiz 1 ano de intercâmbio fora, em Ohio, nos Estados Unidos. Voltei do intercâmbio já trabalhando numa escola bilíngue aqui em Juiz de Fora. E nessa escola eu fiquei fazendo estágio, depois eu me tornei professora lá mesmo, inclusive de Educação Física também. E aí eu fui começando a enxergar outras oportunidades, porque nesse meio tempo eu já trazia alguns conteúdos no Instagram de moda, que eu sempre amei, né? Sempre fui uma pesquisadora ali, uma curiosa de moda, e então já tinha o meu Instagram ali mais ou menos com um portfólio meu, já trazia looks do dia. Vamos falar aí em 2015. Super inovador e corajoso. Deve ser mais ou menos nessa data. E aí algumas seguidoras minhas já começaram a perguntar se eu não dava consultoria de imagem pelos conteúdos que eu trazia. E eu não sabia o que era isso. Tipo, nossa, consultoria de imagem, o que significa isso? Fui pesquisar o que seria a consultoria e descobri a minha carreira, né, como consultora de imagem. Fui para São Paulo fazer os meus cursos, então larguei essa carreira de professora, fui para São Paulo fazer os meus cursos e voltei já para Juiz de Fora como consultora, já com a agenda aberta para fazer os meus atendimentos. Transição? Transição. Logo depois, eu fiquei aí até ano passado, assim, mais ou menos, né, atendendo com a consultoria completa, fazendo todas as etapas da consultoria, análise de coloração, que eu já fiz de vocês duas, maravilhosas. E aí, eu engravidei, já pode falar essa parte? Porque já é pode. E aí, eu engravidei, e a gente sabe que vem de serviço, mulher vem de serviço. Estando grávida e logo depois da maternidade, é complicado você, né, gerir a sua carreira ali, porque é você que faz tudo, né? E você com um bebezinho, amamentando, como que você vai atender cliente? Não tem como, então você tem que dar uma pausa. Só que aí, esqueci de comentar uma coisa antes. Para essas minhas clientes de consultoria, na parte do personal shopping, eu já indicava alguns produtos, dentre roupas, acessórios e tudo mais, inclusive bolsas, né? Que aí entra a introdução da minha transição 2. Nessas bolsas, eu já indicava algumas bolsas de luxo, porque dá aquela empoderada, você, né, agrega valor à imagem da pessoa, a mulher fica mais confiante, a autoestima melhora. Então, dentro daquilo tudo, do processo da consultoria, eu já indicava, eu já incentivava esse empoderamento através de algumas peças, inclusive as bolsas. E aí, eu já tinha as minhas próprias aquisições de bolsas de luxo. Sempre gostei da moda circular, já fiz alguns eventos de bazar aqui em Juiz de Fora, né, com as meninas, com a Tata Fávero, com a Natália Melandri e tudo mais, sempre tinha uma convidada também. Então, sempre, na minha veia, sempre circulava esse bichinho aí do brechó, da moda circular e tudo mais. E comecei, então, a pensar em criar um brechó de luxo aqui em Juiz de Fora, porque a gente não tinha, né? A gente via muito em São Paulo, eu tinha já o contato com essas donas de brechó pela curadoria que eu fazia para as minhas clientes, tá? E para mim. Então, todas as minhas peças de luxo foram de brechó, não tinha comprado nada em loja ainda. Então, já tinha esse contato, já tinha as minhas peças e falei, poxa, eu vou abrir o meu brechó aqui em Juiz de Fora, enxergar essa oportunidade, né? Porque não tinha, e criei a Reuse, né? A princípio, chamei algumas pessoas para entrarem comigo, porque a minha agenda, graças a Deus, da consultoria já era bem tumultuada ali, bem preenchida. Precisava de uma pessoa para me ajudar. A princípio, eu tive uma sócia e depois ela saiu, fiquei sozinha, que foi, então, a minha segunda transição, criando o brechó de luxo, que é a Reuse hoje em dia. Muito legal. Deu pra entender mais ou menos aí, né? E aí você já puxou um super gancho pra gente falar desse momento da transição por conta da maternidade, né? Sim. Sem dúvida. 4 mães na mesa, a gente sabe aí os desafios que são, mas não são impeditivos, né? A Ju citou
uma pesquisa da McKinsey, eu estava olhando uma pesquisa da Universidade de Chicago que trouxe alguns dados para tangibilizar um pouco o fato de que não é um obstáculo ao nosso crescimento, é um aspecto a ser considerado o fato de que a gente tem seres humanos que são nossa responsabilidade, né? Eu costumo falar que são 3 corações pelos quais eu sou responsável nesse mundo. O meu de mais 2. Mas aí o dado que traz no estudo fala que 94% das mães entrevistadas nunca tiveram oportunidade de promoção enquanto grávidas ou no retorno da sua licença. E para 49% delas, ter filhos dificultou a recolocação profissional. E aí já muito na frente do mundo corporativo, que foi o que a Cíntia citou no início, que muitas mulheres vão nesse caminho, né? Enquanto para os homens esse número permaneceu ali em 16%. Como que foi para vocês, sendo autônomas, essa virada de chave da maternidade? A Michelle acabou compartilhando um pouquinho ali que foi a criação da Reuse, mas ainda assim tem a operação da Reuse com a sua filhinha ali. E a Cíntia, como que foi já ter a operação da Bom Brasileiro, que já era até bem grande, né? Sim. Enorme. Pois é. O número de lojas que eu tenho hoje, que eu tinha, o maior número que já tivemos, eu já tinha quando a Olivia nasceu. Pois é. Então, realmente foi um desafio grande pra mim, que sempre trabalhei 15, 16 horas todos os dias. E como que eu me retiraria, né? Tanto pelo tempo que ela demandasse de mim. Eu trabalhei até o meu último dia de gravidez. Até eu sabia que eu entraria em trabalho de parto no outro dia, então eu já adiantei as minhas coisas. Eu já estava mulher que sensitiva. em contato. Não, mas eu já estava em contato comigo, com a doula, enfim. Entendi. Já tinha sinais. Eu falei, cara, eu acho que de amanhã não passa não. E realmente foi. Mas assim, pra gente é muito mais difícil, porque tem coisas que dependem da gente. Não falo que, é lógico que todo mundo tem aquele, não, sem eu, isso aqui não funciona. E funciona, tem que funcionar. Mas, realmente, às vezes, a gente precisa desse chacoalho, sabe? Eu acho que eu precisei desse chacoalhão, assim. Eu sempre fiz algumas terapias, algumas coisas, e eu precisava desacelerar. Quando a gravidez surgiu, né? Eu não planejei, não foi esperado, mas foi muito bem-vindo, mas não foi esperado. Eu já comecei a me organizar para dali a 9 meses, né, naturalmente, a coisa mudar. E mudar a minha cabeça. Não é só mudar eu não estar ali, não. Mas na minha cabeça eu também precisava entender que eu estava vivendo outro momento. A preparação da empresa aconteceu e tem que acontecer, porque até então é muito fácil eu estar ali, é muito cômodo para todo mundo, a coisa acontece do meu jeito, mas eu também preciso que as coisas aconteçam quando eu não estou ali. E é o que a mulher passa muito, né? Tanto quando sai do trabalho e deixa o trabalho sem ela, e quando volta da licença maternidade e deixa a casa sem ela. Sim. É muita responsabilidade, é muita coisa que a gente carrega, porque é nosso. Querendo ou não, é nosso, não é fácil. A gente eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio legal da minha mãe, da minha sogra, enfim. Tenho pessoas que me ajudam muito, o Hélio, enfim, que é parte disso tudo, né? Eu nem conto como rede de apoio, porque somos nós dois os responsáveis. Mas a chegada da Olivia foi muito positiva em pontos que eu não imaginaria que fosse. Principalmente para essa valorização do que eu realmente vejo hoje, que é o que a vida mostra pra gente, sabe? Eu acho que isso veio pra mim pra me mostrar que o trabalho não é tudo. Hoje eu consigo me definir sem o meu trabalho. E é uma coisa que eu não fazia. A pessoa, quem é você? Eu sou a Cíntia da Bom Brasileiro. Não, eu sou a Cíntia, eu sou uma mulher que tem o sonho tal, que gosta de viajar, que gosta de estar com pessoas, que acredita em N coisas. Eu sou uma pessoa além da minha empresa. E hoje, esse lado mãe aflora na gente a necessidade de cuidar da pessoa. A minha empresa está muito bem cuidada. Eu fiquei 10 anos lá. Agora minha filha tem quase 2 anos. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso cuidar de mim. Porque senão a empresa não vai sobreviver sem a gente. Enfim, tem algo mais importante, né? Então eu olho muito por esse lado. É uma dificuldade, sim, porque é algo novo que a gente precisa aprender. Foi o meu primeiro filho, né? Então eu não tinha esse embasamento anterior. Talvez para o segundo seja mais fácil, não sei se eu terei, enfim, cena no próximo capítulo. Mas eu vi que realmente aconteceu algo que eu precisava e não sabia que precisava, sabe? Abraçar a fase, né? Eu falo que é isso. Exatamente. A gente tem a fase de trabalhar 10, 12, 14, 15 horas por dia. Aí vem uma fase que às vezes você tem que se dedicar mais ao filho, ou às vezes aos seus pais, porque isso também acontece. Com certeza. E aí a gente ia colhendo, porque eu acho que muitas vezes o que mais
vira ali aquele ralo de energia, não é a realidade em si, é a gente brigando contra a realidade. Quando a gente vê a realidade e fala, beleza, eu tô aqui, o que eu posso fazer de oportunidade aqui para eu continuar fazendo acontecer, continuar feliz, entendendo que os sonhos mudam e que a gente tem que estar sempre cuidando da gente, olhando pra gente também. A Mi, conta pra gente, Mi, como é que foi esse período de maternidade? Porque aí você abriu a Reuse, finalzinho da gravidez. Um pouquinho antes, né, da gravidez. Só que como eu tinha a consultoria ali como meu carro-chefe, a Reuse era mais era um extra ali. Era um a mais. Era um a mais, não era a minha profissão. Eu não tinha aquilo como prioridade de trabalho, mas já era, tá? Desde que eu abri, eu já quis abrir bacana, já quis oferecer o melhor. Só que falando em carreira, a consultoria ainda era o meu carro-chefe. Mesmo porque a Reuse eu conseguia fazer, igual eu comentei com vocês antes. Entremeios, nos né? entremeios. Tô deitada na cama, tô mexendo ali no celular, consigo movimentar aquilo. Aí veio a gravidez. Como eu falei, né, o serviço a gente não consegue oferecer com a barriga muito grande ou com o neném muito pequenininho, amamentando. E foi aí que eu abracei, de fato, a Reuse. E até comentei com vocês também que assim, a Laura na maternidade ainda, eu tava ali no meu telefone mostrando bolsa, vendendo bolsa, então eu não parei em momento nenhum. Eu abracei a oportunidade de poder trabalhar, conseguir trabalhar de uma maneira fácil pra mim, que era deitada na cama, amamentando a minha filha. Eu tava ali no celular, às vezes ela tava dormindo aqui e eu tava ali no celular, porque eu não queria parar também. Né? Afinal de contas, nós somos autônomos, o dinheiro vem de onde? Vem do nosso trabalho, e eu não queria parar. Então, foi uma oportunidade de crescimento da minha empresa. E até que hoje, ela chegou num ponto de ser o meu carro-chefe de trabalho, e a consultoria já está dando ali uns passinhos para trás. Estou pegando só algumas etapas bem específicas da consultoria mesmo, porque, graças a Deus, a Reuse cresceu. Que bom, Mi. Eu lembro de você com um barrigão dando uma palestra no mês da mulher, inclusive, para um cliente. E foi muito especial, né? Porque a gente estava falando sobre todas as fases da mulher e a palestrante era a Mi com um barrigão toda maravilhosa. Nossa, foi mesmo. Foi logo antes, né? Sim. De eu ganhar neném. Eu fiquei assim, gente, se essa bolsa estoura aqui. Acho que na semana seguinte eu ganhei. Meu Deus do céu. Na semana seguinte eu ganhei. Uma barriga enorme mesmo. Ô, Beli, nesse sentido, a questão do planejamento financeiro é super importante. A gente fala muito que a transição de carreira por si só, ela já é muito angustiante, já traz ansiedade. Vocês contaram aqui de uma forma fluida e tranquila, mas na hora que a pessoa está vivendo aquilo ali, e aí vou dar um exemplo específico, a gente vê muito, pessoas que estão no mundo corporativo, como a Cíntia comentou, e resolvem virar autônomos ou fazer uma outra atividade. Cara, se você não se programa, o dinheiro ele passa a ser uma questão também. Sim, porque a conta certeza. continua chegando, o boleto continua chegando. Exato. Então, a gente traz tem muitos casos de planejamento financeiro, de bater na porta da Crescento para ajudar, falar, cara, me ajuda a me planejar, eu quero fazer uma transição de carreira daqui a 2 anos. Então, como que eu consigo fazer isso? Que eu tenho que me organizar, tanto no agora, como estrutura para o futuro, para que eu esteja tranquilo e eu tenho uma renda que, eu consigo me capacitar, eu consigo aos poucos ir ganhando cliente e ficar com menos uma preocupação na cabeça. O planejamento, sem dúvida, ajuda muito nesse sentido. Até para quem for vender serviço, não se vender. Porque quem sai de um CLT, vocês sempre foram autônomos, empreendedores. Você teve um período do CLT. E, gente, quando o seu primeiro autônomo, eu falo que o primeiro ano como autônomo... Nossa. Eita atrás de vixe. Por quê? Você tá acostumado ali, todo dia primeiro, todo dia 15 a conta lá. Eu amo um VR, gente. Amo todo o meu amor. Plano de saúde, o melhor do mundo, pago pela empresa. A empresa que eu trabalhava pagava remédio, pagava tudo assim, espirrou. Nossa. Ai, meu Deus, veio a pandemia, mandou uma cadeira especial, não sei o que. Tudo assim, tipo... E aí, de repente, você vai virar autônomo, chega o dia primeiro, você tem que pagar as pessoas. Você está devendo no dia primeiro. Isso aí. E aí chega o boleto do imposto, que aí você fala, gente, eu tô feliz que eu tô emitindo nota, mas ao mesmo tempo precisava disso tudo.
Exatamente. Enfim, então assim, eu não me planejei financeiramente para minha transição. Eu tinha, assim, PLR, algumas coisas que iam vir e tal, só que eu transicionei a carreira junto com a entrega do meu apartamento novo. O apartamento dos sonhos. E eu falei isso, falei, olha, quando eu pagar a última parcela desse apartamento, eu vou fazer a minha transição de carreira e vou empreender. E era algo que eu já fazia algumas consultorias comerciais, experiência do cliente para alguns amigos e tal, mas nada assim, muito... Quanto que eu preciso ganhar, sabe? Pra assim, me manter aqui, né? Aí, beleza, transicionei. Só que aí, mulher quer ter uma casa dos sonhos. Eu falo, agora eu tô no meu apartamento dos sonhos, mas agora tem que ter o móvel dos sonhos. O sofá dos sonhos. Roupas de almofadinha, cama. o bibelô dos sonhos. E aí, o dinheiro que, teoricamente, se eu tivesse com você do meu lado, eu teria falado, não, esse dinheiro aqui... É para a minha transição. É para a minha transição, é pro meu fluxo de caixa da empresa. Sabe essa misturada? Tipo assim, a empresa é minha, mas o dinheiro é dela. A Raquel da Baby Center que fala isso. Vai ser uma das nossas convidadas. E aí, gente, E aí chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, e mudança de mercado, né? Porque eu vim pro mercado disforando depois, e aí vai ali, aí vem crença limitante, gente, mas será que meu serviço, porque produto é mais, tudo fácil, isso. você colocar ali o preço, você tem uma base ali, Com né? Mas certeza. você precificar a sua hora é desafiador num mercado novo. Então eu brinco que o meu primeiro ano foi um ano, assim, que eu tive muita ajuda das minhas sócias na época, os clientes também, Cíntia. Sim. Enfim, que foi muito bacana, mas eu vejo o quanto que se eu tivesse me planejado com mais clareza, eu já teria chegado numa precificação que valia a minha entrega real, ou numa esteira de produto, assim, que fosse o ideal para o meu momento de vida, porque assim, eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Eu falei, não, eu vou empreender para eu trabalhar 8 porque eu quero isso. Beleza. Só que aí na hora que começa, você fala a hora que você vai falar, gente, peraí, eu tô empreendendo e eu tô trabalhando Trocando ainda cebola aqui, 12 horas, eu não Tem hora quero livre. trabalhar. É Eu hora não de Você quero. trabalha trabalhar. até mais quando Com você certeza. decide, né? E eu falei, gente, não quero ter isso. E aí que eu fui olhar com mais cuidado. Porque é isso, assim, na consultoria, muitas vezes a gente faz o planejamento estratégico do outro. E aí você olha tanto, se envolve tanto com aquela empresa, que às vezes você esquece de organizar a sua também, né? Então, que aí eu falei, não, peraí, a minha qualidade de vida vale no meu momento de vida atual, porque vem essa questão dos nossos ciclos também. Eu quero olhar mais para minha saúde, para minha qualidade de vida e tudo mais. Não quero trabalhar mais 14, 15 horas por dia. E aí eu tô com uma frase aqui, que eu adoro, que é da Helena Ferrante, que é: toda escolha tem sua história. Muitos momentos da nossa vida estão exprimidos num canto, só esperando uma brecha. E no final, essa brecha aparece. Porque é isso, a gente sonha, a gente faz acontecer, você vai namorando aquele sonho ali e tal, numa transição, muitas vezes a pessoa fica anos e anos pensando, será que é isso? Eu me formei em nutrição, poxa, mas eu não vou trabalhar com isso, sabe assim? E às vezes a mulher, principalmente, não dá esse passo de coragem. O homem, eu vejo que desde a infância é muito mais encorajado a testar, a errar e a fazer acontecer e tal. E a contar uns com os outros. E aí, gente, juntando o fazer o sonho acontecer com a vida que tem a maternidade, a gente precisa muito de uma rede de apoio. Hoje em dia, como que é isso para vocês? Rede de apoio, como é que vocês fazem para poder conciliar? Empreender, ganhar dinheiro e também ter a casinha cuidada e os filhos todos cuidadinhos. Todo mundo sobrevivendo, né, velho? Todo coração todos vivos, batendo. todos vivos. Todos Exato. batendo. Pra mim, assim, a rede de apoio é fundamental. Fundamental. A Olivia foi pra escola também com 10 meses, que eu já senti uma necessidade nela de brincar, de conhecer outras crianças. Ela adora sair de casa, ir na pracinha e tal. Então, eu já coloquei ela na escolinha novinha, assim, né? Não tão novinha, tem gente que vai com meses, mas enfim. Eu tenho esse privilégio de poder estar com ela. Então, eu amamento até hoje. Ela vai pra cozinha comigo quando precisa. Eu levo ela pra loja quando eu preciso. Eu carrego ela pra tudo que é lado. Eu tenho a minha mãe e a minha sogra que, graças a Deus, trabalham comigo. Então fica mais fácil, porque a gente se reveza com o Hélio também. Cada um tem o seu horário de ficar com ela e esse planejamento com a escola e tudo mais. Mas eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, sabe? E muitas pessoas não conseguem creche, ou quando conseguem, às vezes é no horário que o trabalho não consegue dar pra buscar, pra levar, enfim. É um problema que muitas mães enfrentam e é dificuldade, né? Depois que a Ju falou, assim, só vinha na minha cabeça a questão do puerpério também. Porque às vezes você achou que se planejou o suficiente, tem muita coisa que a gente não considera. Então, por exemplo, entrou um ano de pandemia.
E aí, você tinha um planejamento financeiro, só que você deixou de arrecadar. E aí, vai durar quanto aquele dinheiro? Sabe? São coisas que a gente precisa se programar. A gente precisa entender que pode acontecer, sabe? E que o planejamento, ele não é estático. Você Exatamente. precisa trazer uma fluidez e atualizar aquilo ali, dadas as novas circunstâncias. Com toda certeza. Eu acho que, assim, eu tentei me planejar ao máximo de como eu pude, eu tenho esse apoio, então isso é uma coisa que sempre me foi oferecido e hoje me é ofertado, como foi prometido, enfim. Mas eu acho que essa questão do puerpério pra mim pegou muito, porque já entra toda aquela carga emocional, a mulher já vem com aquela carga de culpa de não estar produzindo, porque o trabalho doméstico não é produzir, né? No ambiente corporativo, ninguém enxerga se você está mantendo a sua criança alimentada e limpa, isso não é trabalho, o trabalho é o que gera dinheiro, né? Nossa, gente, a economia do cuidado me dói. Tem um site que eu amo, que chama Think Olga, que ela traz dados, e aí falam, por exemplo, quantas horas de amamentação que a mulher tem, o que isso equivale do PIB. Porque é isso, assim, e muitas vezes, até no Mulher Tá On, a gente fala muito sobre isso, o trabalho do cuidado é muito da mulher, eu posso não ter filho, só que se minha mãe adoece, geralmente, a filha mulher, pode ter 5 filhos, nenhuma filha mulher, quem vai cuidar é essa filha mulher, em grande parte dos casos. Então, até eu vejo que às vezes no ambiente de trabalho também tem isso, às vezes tem 10 pessoas ali trabalhando, sempre a mulher é mais cuidadosa, olha mais pro lado, cuida mais daquele colega, poxa, mas o fulano tá mais triste hoje, nossa, o que aconteceu com a Belle que ela tá assim assado hoje? E é um trabalho que não é remunerado, mas ele é tão importante, senão a gente não ia ter novas gerações, gente. Exatamente. Se a gente não tivesse sido cuidado, se a gente não ofertar esse cuidado, então... Mas é algo estrutural. Por isso que eu acho que rede de apoio... Infelizmente, a gente tem que formar a nossa rede de apoio, porque a gente não tem essa rede de apoio pública. Mas que a gente esteja junto ali, se ajudando. Sim. As mães da escola, elas sempre me ajudam, gente. Na listinha de quem pode buscar as crianças, eu já incluo, assim, uns 8 pais, assim, porque vai que um dia eu tô muito atrasada. E várias vezes aconteceu, assim, de ligar e falar, olha, alguém chegou. Ontem mesmo, gente, aconteceu... chuva demais, às vezes o trânsito piora, e aí pra criança não ficar aguardando, tem uma pessoa que mora próximo, então é uma economia compartilhada de criança, entendeu? Vamos todo mundo economizar gasolina e dividir essas caronas. Maravilha. Eu acho que desculpa, só pegando o gancho aqui, eu acho que é algo que remete àquela frase, né? Pra se criar uma criança precisa de uma aldeia. Sim. Que é algo que sempre foi e deixou de ser, né? Hoje a gente não acolhe mais a mãe, a gente não acolhe mais a criança. Ah, chorou no mercado, nossa senhora. Ah lá, a malcriada, não sei. Não, gente, tem mãe, acolhe. Não. É mãe, né? Tipo, não tem pai. Cadê a mãe? Tem pai. Tem pai também, enfim. Sim. Cadê alguém ali pra acolher? Não tô falando pra brigar, mas é ter mais empatia, né? Acho que em tudo tem faltado empatia. E pra você, Mi, rede de apoio, como é que tá com a Laura? Graças a Deus eu tenho uma boa rede de apoio também. Minha mãe tá comigo hoje trabalhando na Reuse, e como a gente trabalha de casa, e o Gabriel também, meu marido, que é arquiteto, o escritório é em casa também, então somos ali uma família em casa. A Laura tem apoio ali o tempo inteiro, ela tem uma pessoa pra ficar com ela, minha mãe fica, ela chega por volta de 11, meio-dia, e vai embora por volta das 5, assim, mora pertinho também, todo mundo mora ali bem pertinho, então graças a Deus, porque rede de apoio faz toda a diferença, né, gente? Nossa senhora. Não tem como. Não tem como. Não tem eu como não sei, fazer. A minha tia também, irmã da minha mãe, ajuda muito com a Laura também, então assim, graças a Deus a rede de apoio, a nossa rede lá é bem formadinha. E tem uma rede também profissional, né, Cíntia? Porque quando você falou, especialmente na sua circunstância, mas o que eu ia falar não era nem da escola, era da rede de apoio da empresa. Porque a empresa precisou se formar enquanto rede, com toda certeza, pra segurar o tranco que não era ter você lá 15 horas por dia. E até pra acolher a Olivia quando ela está lá. Quando ela está lá, exato. Eu brigo com eles, agora eu vou assinar a carteira. É padeiro e babysitter. Minha mãe, babysitter. Assistente babysitter. Exatamente. Mas isso é muito importante. Lógico, assim, não levei por esse lado, mas falando disso, realmente, assim, a minha equipe... abraçou comigo essa maternidade. Muitas pessoas estão lá realmente por essa necessidade que eu tive de me ausentar. Então, assim, são pessoas que fazem o que eu faço hoje muito melhor do que eu fazia, do que eu faço, enfim, que se dedicam a isso e acolhem a Olivia. Então, às vezes, quando eu tenho que ir pra lá com ela, enfim, ajudam, brincam, não, vem cá, até eu terminar o que eu tô fazendo, enfim, é uma aldeia mesmo, né? Sim. São pessoas que estão ali
para poder fazer acontecer o que precisa acontecer. Legal, legal. Bora para as dicas? Bora para as dicas, né, gente? Vamos lá. Um livro, um documentário, um filme, uma frase que inspirou vocês nessa questão da jornada de vida mesmo, sabe? Para vocês continuarem assim determinadas, corajosas, plenas, lindas, gatas. Abraçando as fases. Abraçando as fases e fazendo acontecer, inspirando tantas mulheres. Começa com você, Beli. Começo. Que as meninas vão pensando. Cara, eu acho que todas as vezes que a gente pensa numa coisa nova, né? Assim, igual a Michelle falou, eu atendia e aí eu fazia uma curadoria e a partir disso surgiu uma ideia. Eu acredito muito que é tudo repertório. Então, você vai criando repertório com várias experiências. A dica cult não vai rolar nesse momento, porque são muitos episódios, a gente tem que usar o repertório possível. Eu quero dar a dica da gente fazer coisas novas. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma aula experimental de natação. Gente, nunca tinha feito natação na vida. E você se põe numa situação de fazer um negócio diferente. Aí você conhece pessoas diferentes. Você se conecta com uma forma de ser diferente. E isso te possibilita novas conexões neurais para te levar para um outro lugar e você ir pensando outras coisas. Então, acho que essa que é a dica. A gente se colocar num lugar de, deixa eu fazer um negócio novo. E, às vezes, alguma coisa que tá te travando ali. Tipo assim, eu preciso fazer uma atividade física, que era o meu caso. Preciso fazer uma atividade física mais intensa, com mais constância. Mas isso, mas... Não, vamos lá. Vamos fazer, vamos experimentar, sabe? Essa é a minha dica. E vocês? Depois da maternidade, assim, eu descobri, estava até comentando com vocês, as terapias complementares, terapias energéticas, e pra mim, assim, eu amo, eu sou fã, toda semana eu tô lá batendo meu pontinho, mas eu acho que isso abriu a minha mente pra analisar as coisas de uma forma mais externa também. Sempre que eu tô com algum problema, algum conflito, alguma coisa, eu tento analisar isso de uma forma... sem partido, vamos dizer assim. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu bati o carro, beleza. Na minha cabeça, eu bati o carro, eu não tenho dinheiro pra pagar o carro, meu Deus, quem vai ficar com a Olivia? Eu ia buscar ela na escola. Tá, Cíntia, para. Analisa o fato. Você bateu o carro. Você é a culpada? Sim, você vai ter que pagar. Beleza. O que você tem que fazer agora? Tem seguro? Tem. Vamos ligar para o seguro. É o que eu posso fazer. Então, assim, internalizar as coisas e dividir ali Isso aqui faz colocar isso, as coisas em cada isso. caixinha, pra mim fez toda a diferença. E o livro que eu terminei de ler recentemente, eu li ele pelo menos 2 vezes, assim, pra internalizar tudo, é Acolhendo a Sua Criança Interior, que pra mim mostrou exatamente esse lado. A gente, às vezes, acontece alguma coisa, nossa, sei lá, briguei com o meu marido. E aquilo te causa algumas coisas que, às vezes, não é o seu adulto falando. Sim. É a sua criança ferida falando. Então, você também procurar entender o que... E junto com as terapias, lógico, de onde veio aquilo? Por que aquele ato causou isso em mim? Às vezes é uma coisa pequena, sabe? Alguma coisa boba que aconteceu no dia, mas aquilo em mim teve um efeito X, porque quando eu era pequena, aconteceu um fato assim, assim, assado, e eu associei aquilo a uma coisa negativa, enfim. Então, assim, a gente também procurar esse autoconhecimento para saber de você quais são os seus gatilhos, quais são os seus medos, as suas fraquezas, as suas facilidades, o que você quer, sabe? E eu acho que numa transição também isso é muito bem-vindo. O que te faz feliz? Realmente é seu? Ou foi colocado em você? Ou é do outro e você aprendeu a agradar o outro sempre? Então, são questionamentos que eu tenho me feito muito. Às vezes eu chego lá em prantos, e às vezes eu chego lá, tô ótima, maravilhosa. Enfim, mas são coisas que vêm aparecendo e vêm surgindo. E esse exercício de trazer para o momento presente me ajuda demais. Porque a gente tá naquela ansiedade, aquela coisa assim, não, calma. O que você tá sentindo? Não, eu tô com um aperto aqui, não sei o que lá. Tá, isso é ansiedade. Por que você tá ansiosa? Porque eu vou no podcast hoje, eu tenho que saber o que eu vou falar. Então, calma, você não tá lá ainda. Você vai falar sobre coisas que você sabe, você viveu, você vive. Então, uma coisa por vez, vamos lá. Então, assim, esses exercícios me ajudam muito nesse momento. E esse livro foi o livro que englobou bem ali tudo que eu venho vivendo. Legal. Eu vou pegar o gancho da Beli e a minha dica é o seguinte: você tentar abraçar as oportunidades que vão aparecendo na sua vida. Que isso funcionou muito bem pra mim, né, nas minhas transições. Então, eu enxerguei, eu vi minhas seguidoras perguntando, você dá consultoria? Não dou, mas e aí? O que eu posso fazer para eu começar para atingir esse público que está chegando até mim? Então, enxergar as oportunidades que vão chegando, né, que vão aparecendo, e abraçar isso de uma maneira ali que você consiga remunerar, né, e realizar os sonhos que você almeja, que você deseja,
né, alcançar. Afinal de contas, dinheiro é um meio, né, gente? A É um gente meio. precisa pensar em dinheiro, a gente Com precisa certeza. conversar sobre dinheiro, porque nem só de pão e água, fotossíntese aqui a Não, gente nem tá só de vivendo, like. né? Pensando nesse mundo do Com like e certeza, parcerias, com nem só de certeza. like e Nem só de parcerias a like gente também. vive. Exatamente, como que a gente faz para remunerar, para ganhar dinheiro dentro de onde a gente gosta de estar, né? Porque Sim. o trabalho também não precisa ser aquela coisa de, ai, trabalho maçante, ai, não gosto do meu trabalho. Não, eu gosto daquilo, mas como eu posso ganhar dinheiro onde eu gosto de estar? Sim. Né? Então, E ganhar dinheiro sem limite, sonhar alto. O exatamente. livro, eu vou indicar um autor, que é o Arthur Bender, ele que trouxe o conceito de marca pessoal aqui para o Brasil. Ele tem diversos livros, Paixão e Significado de Marca é um dos meus queridinhos, e ele traz o quanto que a gente tem que se entender como marca e saber vender nosso peixe, sabe? Saber trazer a nossa autoridade para a mesa. E a gente, enquanto mulheres, tem esse desafio, porque a mulher que ela se impõe, às vezes que ela mostra aquela autoridade, às vezes é muito vista como uma petulância, né? Como uma arrogância, sendo que na verdade não é. A gente realmente entender como que numa transição de carreira a gente cuidar da nossa imagem, tanto o que as pessoas estão vendo, como a gente está se posicionando no que a gente fala, na nossa linguagem corporal ali, faz toda a diferença para as pessoas entenderem o nosso valor e pagarem por ele, né? Porque dinheiro faz parte, né, Faz parte. Beli? A gente precisa pensar, planejar e levar isso em consideração na hora de fazer as nossas escolhas. Mas assim, e entender também, não demonizar e achar que é só o dinheiro pelo dinheiro, né? E tem todos os Exatamente, aspectos com envolvidos nisso. Então, por exemplo, um autônomo vai fazer transição de carreira. Beleza, eu consigo ficar em casa, sei lá, 4 meses. Aí depois desses 4 meses, eu consigo voltar a ganhar o que eu ganhava antes. É suficiente, porque agora eu tenho uma criança. Exatamente. Eu preciso me programar antes. Então, levar em consideração o planejamento é muito importante. E o planejamento da empresa também, porque a empresa precisa... Você acabou de citar aí, né? Veio uma pandemia, parei de colocar dinheiro para dentro. Meu caixa sustenta quanto tempo, gente? E fazer um planejamento, a gente fala muito lá na Crescento, que é muito comum, assim, já é raro as empresas fazerem orçamento. Sim. Aí, beleza, temos um passo à frente, a empresa faz orçamento. Aí a galera chega lá, assim, em junho e fala assim, a verba do marketing acabou. Gente, assim, acabou, mas não dá pra acabar, né? Vamos tirar dinheiro de onde agora, porque senão você para de vender. Então, olhar para o orçamento como um organismo vivo. De novo, voltando àquela história, dá para olhar para a empresa, dá para olhar para o CNPJ e olhar para o CPF. Acolhe a fase. Entende que as coisas não são estáticas. O que está posto daqui para frente a partir do que aconteceu? Então, é muito importante a gente olhar para o dinheiro como um meio. E, bom, tá claro. Colocar a caixinha ali que a Cíntia falou. Eu tenho seguro? Tá, tenho seguro. Eu vou ter que pagar a franquia do seguro. Tá, então eu vou acionar o quê? Minha reserva de emergência? Não, esse mês não dá. Não, mês que vem vai sobrar. E ir encaixando no nosso dia a dia sem demonizar, sem fingir que não quer ver, enfim. 1 milhão de coisas. Vamos encerrar, meninas, dá vontade de ficar horas e horas aqui. Sim. Depois a gente tem que marcar um café, um vinhozinho, entendeu? Com o pão da Bom Comer o pão, Brasileiro. é. Aí eu pego uma bolsa da Mi pra fingir Ai, que eu tô maravilhosa. gatinha, entendeu? Parece que precisa, tudo bem. Chegamos ao final, gente, de mais um episódio. Mulheres, negócios fazem parte. Muitíssimo obrigado, Michelle e Cíntia, pela presença, pela contribuição. E se você tá ouvindo a gente, tá pensando em fazer transição de carreira e empreender, agora já sabe, se planejar, inclusive financeiramente, é muito importante. Obrigada a vocês pela oportunidade. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Que bom. Obrigada, menina. Sempre um prazer estarmos juntas. Bora pra frente. Uhul!